Olá, você que está conosco na nossa mentoria bisurada, dando continuidade ao estudo sobre agentes públicos. Quero trabalhar com vocês alguns afastamentos, a questão envolvendo a remoção, o exercício de cargo eletivo por parte do servidor público, tá? E vamos aí então tocando esse nosso conteúdo, que é um conteúdo longo, você já viu, mas é necessário, pessoal. Vocês para estarem prontos para a prova, e eu só me sinto efetivamente feliz de que eu cumpri a minha missão se eu prepará-los efetivamente para a prova. E aí eu digo para vocês, e às vezes não adianta estudar muito, precisa estudar certo. Nós estamos estudando certo, é aquilo que cai, embora aqui coincida com muito, porque isso é matéria de prova. Não adianta muitas vezes você se enganar, você assistir uma aula sobre servidores públicos em meia hora. Uma aula de meia hora sobre servidores públicos, isso é enganação. Vocês estão vendo aqui? Tudo que nós marcamos até agora são coisas extremamente relevantes que podem estar na prova de vocês e que a gente tem que estar explicando, visitando, para você lembrar onde está, tem que estar explicando alguns pontos que são de extrema importância, porque do contrário, você pode se deparar com uma questão dessa ou uma tese dessa na sua peça na hora da prova e não saber responder. E eu não ficaria feliz com isso. Portanto, é muito importante que a gente passe. Né? A aula se torna longa, são vários blocos, mas são necessários. Se não fossem necessários, eu não estaria aqui passando isso para vocês. É necessário, é importante que vocês venham a acompanhar esse conteúdo, beleza? Gente, tá na tela para vocês, artigo 93, olha só. O servidor poderá ser cedido. O servidor poderá ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos poderes da União, dos estados ou do Distrito Federal e dos municípios nas seguintes hipóteses. Essa aqui é a seção, para ele trabalhar em outro órgão. Para exercício de cargo em comissão ou função de confiança, em casos previstos em lei específicas, tá? Casos previstos em lei específicas. Na hipótese do cargo em comissão, sendo a seção para órgãos ou entidades dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. Como assim, cessionária? Claro, quem vai receber é o cara. O cara é um servidor federal, está indo para trabalhar num estado, na administração estadual. Quem é que vai pagar o vencimento dele? A administração estadual. Vocês entenderam a lógica? Claro, é ela que vai estar tomando o serviço dele, por que eu vou pagar? Agora, se for no âmbito da União, o cara é do Poder Executivo da União, foi cedido para o Poder Judiciário da União. Quem continua pagando os vencimentos dele? O órgão de origem, mantido o ônus para o cedente, aquele que cede, nos demais casos, sendo federal, ok? Na hipótese do servidor cedido para empresa pública ou sociedade de economia mista, nos termos das respectivas normas delas, o servidor poderá optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão. A entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. Então, o que acontece? Indo para uma empresa pública ou sociedade de economia mista, ele pode manter a remuneração do cargo e ter um percentual a mais. Quem paga essa diferença aqui? A entidade cessionária, quem vai receber o servidor. Quem vai receber o servidor. Mediante autorização expressa do presidente da República, o servidor do Poder Executivo poderá ter exercício em outro órgão da administração federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal para fim determinado e por prazo certo. O presidente pode autorizar o servidor a ir para outro órgão, tá? Marca isso aqui é um ponto importante, ó, o servidor poderá ser cedido, tá, para exercício. É direito líquido e certo do servidor? Não é. Não é. Não é direito líquido e certo. Isso aqui
depende de conveniência e oportunidade da administração. E tem uma lógica para você entender. Imagine o seguinte, a União só tem um dentista, naquela cidade, Aí o município pede para a União que a União ceda ele para o município, que ele saia de trabalhar da União, não trabalhe mais na União e vá trabalhar temporariamente no município. Aí a União olha e diz, tá, mas eu só tenho um. Neste momento, a cessão do servidor para este município é inconveniente e inoportuna, porque eu só tenho um. Vocês entenderam? Tem essa lógica. Então, ele pode ser cedido, mas a administração pode dizer não. Não, eu não tenho como ceder ele, justamente porque eu não tenho pessoal para suprir a ausência desse servidor. Então, por isso, é discricionário da administração, não é direito subjetivo dele. Poderá ser cedido, assim como poderá não ser se a administração entender, ok, pessoal? Deixa eu pegar aqui. Próximo, ó. Afastamento para exercício de mandato eletivo. Esse será aplicado nos termos da Constituição. Pega a sua Constituição Federal. No artigo 94 você vai botar um vide, tá? Um vide. Deixa eu pegar aqui, pessoal, para nós colocarmos na tela. Abriu a sua Constituição? Você vai lá para o artigo 38 da Constituição, que está na tela para vocês, para você fazer um vídeo aí. Olha o que diz o artigo 38 da Constituição. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. Se ele se eleger presidente da República, vice-presidente da República, senador, deputado federal, deputado estadual, governador, vice-governador, ele vai se afastar do cargo. Sai do cargo efetivo que ele ocupa. Beleza? 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função. Ele vai se afastar, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Então, ele sai do cargo, mas ele pode escolher qual a remuneração que ele deseja, se ele deseja receber como prefeito ou se ele receber como cargo efetivo que ele tinha. Que ele tem, porque ele só vai ser afastado. Sai e depois volta. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, receberá vantagem do cargo, emprego ou função que ele tinha na administração, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior, o quê? Não havendo compatibilidade, ele será afastado do cargo efetivo e poderá optar por receber como vereador ou como servidor efetivo. Beleza? Em qualquer caso que exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Para promoção por merecimento, não. Só contará para promoção por antiguidade. Na hipótese de ser assegurado no regime, ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá afiliado a esse regime no ente federativo de origem. Sim, se ele é um servidor efetivo, ele continuará nesse regime próprio. No âmbito da União, nós temos o regime próprio da União. Então, você vai pegar aí, ó, artigo 38. Se cair isso na prova de vocês e for um servidor federal, você vai fundamentar com base no artigo 38 e com base no artigo 94 da Constituição, em ambos. Por isso aqui você coloca vide art. 38 da CF. Ó. Ao servidor investido em mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, optando pela remuneração. Investido no de vereador,
Havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens do cargo sem prejuízo. Não havendo compatibilidade, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Viu? Mesma coisa. Ó. Então, tem que saber disso. Ó. No caso de afastamento do cargo, o servidor contribuirá para a Seguridade Social como se em exercício tivesse. Claro, para ele poder se aposentar depois, ele continua contribuindo. O servidor investido em mandato eletivo ou classista é aquela que nós vimos anteriormente, não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa, diferente daquela onde exerce o mandato. O cara que passa a exercer, passa um marca-texto aqui, ó. O cara que passa a exercer um mandato classista, um mandato eletivo, ele não pode ser removido para uma cidade fora. Digamos que ele é vereador em São Paulo, capital. Aí eu mando ele lá para Camanducaia. Né? Vou pegar e vou mandar ele lá para Camanducaia. Não, Camanducaia já é Minas Gerais, né? Não posso, não. Eu não lembro se Camanducaia é São Paulo ou Minas Gerais. Não lembro efetivamente. Acho que é Minas Gerais. Mando para Registro, em São Paulo. Ponto. Não posso remover ele de um lugar diferente, tá? Mas aqui, como é federal, gente, ó, federal, né, eu não posso mandar ele para outro lugar. Poderia mandar para Camanducaia, independente se fosse Minas ou fosse São Paulo. Agora não lembro se é Minas ou São Paulo, perto lá, da divisa. Afastamento para estudo ou missão no exterior. O servidor não poderá ausentar-se do país para estudo ou missão oficial sem autorização do presidente da República, presidente dos órgãos do Poder Legislativo e presidente do Supremo Tribunal Federal. Olha aqui isso aqui. O servidor não pode se ausentar do país para estudo sem autorização do presidente da República, presidente do Senado Federal, da Câmara dos Deputados e do Supremo Tribunal Federal. A ausência não excederá 4 anos e fim da missão ou estudo somente decorrido igual período, mais 4, será permitida a nova ausência. Ao servidor beneficiado pelo disposto desse artigo, não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido o período igual do afastamento. Beleza? Gente, o que é isso aqui? Esse afastamento é remunerado. Eu quero ir fazer um mestrado no exterior, um doutorado no exterior, até 4 anos com a sua remuneração. Com a sua remuneração. Beleza, gente? Afastamento para servir em organismo internacional como ONU, OEA, OIT. O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere, dar-se-á com perda total da remuneração. Perda total da remuneração. Ok? Quem vai pagar a remuneração dele? O organismo internacional. Ele passa a receber da ONU, da OEA. Isso é importante, passa aqui o artigo 96, tá? Do afastamento para participação em programas de pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado no país, ó. No país. Aqui no exterior, estudo no exterior, aqui no país, ó. O servidor poderá, no interesse da administração, não é direito subjetivo dele, no interesse da administração, e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo com a respectiva remuneração para participar de programa de pós-graduação estrito sensu em instituição de ensino superior do país. Então, ele poderá, se houver interesse para a administração, está lotado em Brasília, realizar um mestrado ou um doutorado em Porto Alegre. Se não puder exercer conjuntamente com o cargo, ele se afasta para cursar o mestrado ou doutorado com remuneração. Com remuneração. Deixa eu mostrar para vocês. Os afastamentos para realização de programa de mestrado e doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 3 anos para mestrado e 4 anos para doutorado, incluído o período de estágio probatório,
que não tenham se afastado por licença para tratar de interesses particulares, para gozo de licença capacitação, ou com fundamento nesse próprio artigo, nos 2 anos anteriores à data de solicitação para afastamento. Então, o cara tem que ser estável. Servidor em estágio probatório pode pedir? Não, porque ele não completou pelo menos 3 anos. Ó. Então, ele tem que ter completado pelo menos 3 anos. Os afastamentos para a realização de programas de pós-doutorado somente serão concedidos aos servidores titulares de cargo efetivo no respectivo órgão ou entidade há pelo menos 4 anos, incluído o período de estágio probatório que não tenham se afastado para licença de assunto particular ou esta mesma aqui nos 4 anos anteriores à data de solicitação do afastamento, tá? Só para passar isso aqui. Deixa eu ver. Isso aqui é importante, gente, ó. O cara foi lá, se afastou, fez o mestrado, fez o doutorado e meteu o pé na administração. Pode? Não. Marca o parágrafo 4º. Os servidores beneficiados por esses afastamentos terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento. Se ele se afastou 2 anos fazer o mestrado, ele tem que ficar no mínimo 2 anos, senão ele tem que indenizar. Tá aqui a indenização no parágrafo 5º, ó. Caso o servidor venha solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria antes de cumprido o período de permanência, esse aqui, ele vai indenizar, vai ressarcir o órgão ou entidade dos gastos com seu aperfeiçoamento. Claro, gente. Ele ficou recebendo integralmente os seus vencimentos durante todo o período que ele fez mestrado, doutorado, aí ele chega... Tchau, administração, valeu por ter sido trouxa, pagando a minha remuneração durante todo esse período, agora eu tô indo embora. Vai indenizar todo o período que ficou afastado, todos os vencimentos, entendeu? Isso é muito importante. E se ele não terminar lá, gente, olha só, se ele não terminar, se ele não conseguir concluir o curso dele, tá no parágrafo 6º. Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou o seu afastamento no período previsto, ele vai indenizar, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo. Show? Vamos para a remoção, gente. Olha só. Da remoção e da distribuição. Artigo 36, vai lá para ele, artigo 36, olha na tela comigo. Remoção é o deslocamento do servidor a pedido, ele pede remoção e a administração discricionariamente atende. O servidor vai pedir e a administração vai atender ou não, ou de ofício, queira ou não queira, será removido. Queira ou não queira. A minha foi assim. Saiu numa sexta-feira a publicação no Diário Oficial da União, dizendo, né? No uso das atribuições, designo para o Ministério da Defesa, em Brasília, Distrito Federal, ex ofício, por necessidade do serviço, Felipe Dalenogari Alves. Eu acordei com meu WhatsApp feliz. Eu dormi em Cachoeira do Sul, feliz da vida, com toda a minha vida lá, minha filha na escola, né, esposa com consultório montado, servidora, concursada, todo esse negócio todo. E eu acordei tendo 30 dias para estar em Brasília. De ofício. Eu não conseguiria nem reverter judicialmente. Por quê? Porque o mérito, o Poder Judiciário não ia encontrar. A administração motivou as razões pelas quais necessitava me remover, ex ofício, no interesse do serviço, de ofício, no interesse do serviço. Não era meu interesse, era deles. E aí foi a remoção, tá? Estou extremamente feliz e não voltarei, não sairei tão cedo, né, de Brasília. Brasília é um lugar maravilhoso, viu, gente? Um lugar maravilhoso. A não ser que a administração ex ofício me remova para outro lugar do território nacional. Mas, a pedido, não sairei daqui tão cedo. Mas voltando para cá, falando sobre a remoção, ó.
Remoção, deslocamento do servidor a pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. O que é mudança de sede? Mudança de cidade, onde está sediado o órgão. Para fins do disposto nesse artigo, entende-se por modalidades de remoção. De ofício, no interesse da administração. Ela manda, o cara não tem querer. A pedido, ele pede e a administração pode dizer sim ou não. Não é direito subjetivo dele aqui. A pedido, a critério da administração. Se ela entender que sim, beleza. Se ela entender que não, ela não vai remover. Por favor, nessa a pedido, não é direito líquido e certo dele. Nesse do inciso 2. Agora, olha o 3. A pedido para outra localidade, independentemente do interesse da administração. Opa! Aí passa a ser direito subjetivo do servidor público se ele preencher os requisitos abaixo. Olha aqui, ó. Ele pede porque ele quer estudar, porque ele tem um interesse em morar numa cidade melhor. Por exemplo, o cara está servindo em Tabatinga, no Amazonas, fronteira com a Colômbia, onde o diabo perdeu as botas. Já ouviram essa expressão? Então, aí, gente, lá ninguém quer ficar não, entendeu? O cara quer sair de lá. Ele quer vir para Brasília. Aí ele pede. A administração pode dizer sim ou pode dizer não. Agora, o 3 não. O 3, ó, a pedido para outra localidade, independente do interesse da administração, para acompanhar cônjuge ou companheiro, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, que foi deslocado no interesse da administração, quando a administração pública mandou o cônjuge. Mandou o cônjuge. Agora, se foi o cônjuge que pediu, não é direito subjetivo. Vou explicar e isso já caiu na prova. Olha só, 2 servidores públicos federais, vamos dar um exemplo, 2 servidores públicos federais, ok? A administração pública removeu ex officio um servidor. O esposo removeu ex officio. A esposa tem direito subjetivo à remoção. Ela vai pedir a remoção para poder morar, continuar morando com o seu cônjuge, independentemente da administração. Então, terá. Agora, o esposo não foi removido por interesse da administração. Ele pediu a remoção, a administração disse sim, e aí a esposa vem e pede, olha, eu quero acompanhar o meu cônjuge que pediu remoção. Não. Por quê? Porque ele não foi deslocado no interesse da administração. Passa, marca, traço simples aqui. Olha aqui, ó. De ofício no interesse da administração. A pedido, a critério da administração. Se a remoção for esta aqui, se ele foi removido por esta aqui, não é direito subjetivo do cônjuge a remoção. Só é direito subjetivo neste caso aqui, de ofício, quando a administração pública manda. Pessoal, quando for pedir remoção, que é os 2 servidores, tem que saber disso. Olha, tá, amorzinho, eu vou pedir remoção, mas você tá ciente que você não pode ir comigo, né? Eu vou sozinho, tchau pra você. Vai pedir porque quer. Tá aqui, ó. A pedido, ele pediu. Agora, se a administração pública mandou, o cara acordou lá, removido ex officio no interesse da administração, aí o cônjuge tem direito subjetivo a esta remoção aqui. Segunda hipótese, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional,
condicionada à comprovação por junta médica oficial. Ora, olha só. Tem direito independente do interesse da administração, e aí é direito subjetivo, por motivo de saúde do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação. Junta médica comprovou que tem problema de saúde e ele está em outra cidade, tem direito subjetivo. Em virtude de processo seletivo promovido, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, de acordo com normas pré-estabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados. O que está dizendo assim? Olha, o cara, ele foi aprovado num concurso público feito pela União e sobrou vagas. O número de interessados for superior ao número de vagas. Né? Tem ali concurso, gente, dentro, tá? O cara já tá no serviço público, aprovou um outro concurso. E tem vaga em outra cidade, ele será removido para lá, beleza? Redistribuição, olha só. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do Poder Executivo, observados os seguintes preceitos. Cargo, eu vou redistribuir um cargo para outro lugar. No interesse da administração, equivalência de vencimentos, manutenção da essência da distribuição do cargo, vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade de atividades, mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional, compatibilidade entre atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade. É o cara trocar. Ele fez concurso público numa universidade federal que é uma autarquia X e ele vai ser redistribuído para uma outra entidade que é uma autarquia Y. Cada uma tem os seus quadros, isso é redistribuição. Tem que ter interesse da administração e tem que preencher cumulativamente todos esses requisitos aqui. Todos eles, beleza? Gente, nesse nosso bloco nós ficamos por aqui, tá? Na sequência, nós vamos ver as disposições referentes à aposentadoria do servidor público, para depois nós entrarmos na parte disciplinar do servidor. Não fuja da nossa aula, eu aguardo todos vocês aqui.